Então eu estou salvo. Esse artigo diz que eu morri no dia 20, o que teria sido ontem. E eu estaria esta hora com uma picareta cravada no meu crânio. Querido, o que eu quero dizer? Será que a imprensa capitalista nunca vai escrever a verdade? Querido, não é um cabo de uma picareta saindo da sua cabeça? Tá. Com certeza, parece com um cabo. A cena do Trotsky é a terceira e última cena do nosso espetáculo. Ela conta a história das diversas variações sobre a morte do Trotsky. Cada vez que ele morre, acontece uma forma diferente da morte dele. Assim. Ele volta e começa a comentar a partir daquele momento sobre a morte anterior dele, e aí se desenrola um tempo a cena, ele morre de novo. E durante essas variações, ele discute com a senhora Trotsky a respeito do motivo dele ter morrido, porque ele não viu como ele morreu, e nem a senhora Trotsky. Ela descobriu lendo numa enciclopédia. Lá pelas tantas, num determinado momento, eles chamam o Ramon, que seria o assassino do Trotsky. E, novamente, começam a debater sobre as teorias do porquê ele teria assassinado o Trotsky. E o Ramon, ele é o típico estereótipo do espanhol disfarçado de mexicano, sabe? Se é que existe um estereótipo disso. Mas, como o texto é americano, o autor descreve, ele entra com um sombreiro, um poncho, um violão, sandália, bigode, tipo, é pra ser um mexicano, assim, do desenho do Pica-Pau, sabe? E daí a gente, então vamos botar o mexicano do desenho do Pica-Pau entrando em cena, falando, meio assim, buenas noches, senhor, ele é um assassino. Então tem essa coisa assim misteriosa, mas muito escrachada, que ele fala, não, senhor, não esmaguei seu crânio, eu esmaguei a picareta que esmaga a voz passiva, sei lá o que, ele é todo meio palhação, assim, mas é um revolucionário assassino. Na terceira cena, eu sou o Trotsky. Para construir ele, eu vi bastante vídeos de discursos dele, de entrevistas que ele deu, e para tentar construir uma figura que se assemelhasse ao Trotsky. Claro, eu não podia simplesmente copiar o Trotsky, porque o Trotsky não era uma figura que funcionaria no teatro. Então eu inventei muitas coisas para ele. Então, se eu tentasse imitar o Trotsky, talvez não ficasse tão interessante como inventar um Trotsky. Então, baseado em referências de coisas que eu vi do Trotsky, eu criei um senhor intelectual que está vivendo no México, vindo da Rússia, que é um lugar absurdamente diferente, e que tem uma picareta cravada na cabeça, né? E a senhora Trotsky, a gente, assim, não quis deixar a coisa tão caricata, né? Mas o Celso trabalhou mais a voz dele, tá? Uma coisa mais corcunda. Eu também trabalhei um pouco mais minha voz e tal, mas a gente quis deixar tudo muito natural, muito realista, assim. Porque a comédia funciona melhor assim, senão fica tudo muito absurdo e aí não funciona. A gente ensaiou, na verdade, essa peça para apresentar em janeiro, que foi o nosso trabalho de conclusão e o estágio 1 do Celso. E a gente precisava, na verdade, apresentar em dezembro e a gente conseguiu daí postergar para janeiro, para então que a gente conseguisse se formar, né, eu e o Lipsin. Então foi uma coisa que a gente queria ter muito mais tempo para montar e não teve. E a primeira cena, ela foi muito difícil de montar, porque a gente lendo o texto ele é muito engraçado, e na hora de colocar para a cena, ele não era nem um pouco engraçado. Então a gente passou muito tempo trabalhando elas, e a segunda a gente teve logo, porque ela originalmente é para 2 pessoas, 2 atores, como nós tínhamos 3, a gente, vamos fazer com 3, e a gente já discutiu e teve várias ideias legais, então foi muito fácil de montar. E a última do Trotsky foi a cena que a gente menos teve tempo, foi tipo, decorem um texto e é isso. Nós não tínhamos diretor, então era muito assim da disciplina do ator, de não conversa, vamos ensaiar agora, esse é o momento de ensaio. E o texto era muito importante, porque a comédia é textual desse texto, né? A comédia não está nas ações, não tem tropeços, não tem gente soltando pum e achando engraçado, torta na cara. Então a comédia era no texto, e então era muito importante que a gente tivesse o texto muito decorado para poder jogar com o timing das palavras mesmo. Então, a gente lia sempre antes de começar o ensaio, a gente lia tudo, aí lia a cena que a gente ia ensaiar, então as coisas estavam mais frescas na nossa memória e a gente improvisava a cena em cima do que a gente lembrava do texto. Escrever ou não escrever?
Eis a questão que faz da vida uma calamidade tão longa. Porque de outra forma, quem suportaria o açoite e o escárnio dos tempos, as injustiças do tirano, os tormentos do amor desprezado, a lentidão da lei? Depois tu vai até o banheiro, não vai levantar a tampa do vaso, vai mijar fora do vaso. Vai até a cozinha pegar uma cerveja bem gelada pra só então me perguntar se eu gostaria de beber alguma coisa. Vai deitar do meu lado na cama e vai me confessar que tem uma namorada chamada Stephanie, que tá estudando medicina na Bélgica por um ano e tem estado envolvido com ela assim e não naquilo que vocês chamam de uma relação muito intricada nos últimos 7. Ah, nossa. Nada disso me interessa. Senhora. Desculpa. Vem sempre aqui? A gente está na universidade, a gente tem a chance de aproveitar essa oportunidade para experimentar. Então a gente pôde experimentar isso, experimentar se autodirigir, sem ter um compromisso maior do que os nossos estágios. No início a gente até pensou e discutiu bastante sobre isso de ter um diretor. Só que uma que a gente não sabia quem chamar. Porque nós três temos uma sintonia muito grande, nós temos o mesmo estilo assim de comédia, a gente tem as mesmas referências e a gente se entende bem. Então quem chamar que não fosse meter o bedelho no nosso trabalho e deixar com a cara dessa pessoa, e não é a nossa cara. Então a gente decidiu se autodirigir. Mas era complicado por isso, assim, a gente chegava e um dia um não queria ensaiar e aí a gente começava a conversar e se tem um diretor, ele já manda todo mundo calar a boca e vamos trabalhar, né? E às vezes a gente tava com um jogo super bom, uma referência certa, mas uma colocação no espacial errada. E não tem como nenhum de nós olhar e dizer, ah, tá diferente, tá feio. É uma coisa meio estranha. Isso teve que vir da orientadora, ou um de nós sair e imaginar onde é que estava. Esse foi um processo um pouco truncado, assim, de desenho de cena. Mas em termos de comédia, essa autodireção acho que funcionou muito bem, porque o espetáculo tem a nossa cara, eles são as nossas piadas ali. Não tem nada que a gente não ache graça. Se a gente não acha graça, a gente corta, muda. A gente diz, ah, isso aqui tá chato, eu não acho graça, eu tô falando essa fala, não acho graça, o público não vai achar, então vamos lá, vamos discutir. Daí a gente passa 2 minutos tentando dar fala ali no brainstorm, daqui a pouco surge uma coisa engraçada, os três concordam e sabem que é aquilo que tem que entrar no texto. A nossa orientadora ela foi a Inês Marocco, que é a diretora do espetáculo que eu já faço com o Felipe Philipsen. Então foi muito interessante ter ela como nossa orientadora de novo, digamos assim, porque a gente já se conhece. Porque quando tu trabalha com teatro, quanto mais tu conhece as pessoas com as quais tu trabalha, melhor. Porque tu já sabe o que aproveitar do que a pessoa faz, tu já sabe também o que é aquela coisa que a pessoa sempre faz e que é um saco de tu ver de novo, sabe? E ela é muito divertida também. Até teve uma fase complicada de quando a gente estava montando a primeira cena, em que a gente apresentava para ela e estava tão ruim, e ela estava também, claro, cansada, que ela dormia. Mas era fato, ela dormia porque estava chato, sabe? Então a gente tinha que refazer. E aí a gente sabia que a gente tinha que trabalhar mais, até fazer, numa primeira fase a Inês não dormir, e numa segunda fase ela ri. Aconteceu. Não foram muitas, mas aconteceu. O professor Marco, ele é um professor ele é formado em artes visuais aqui no IA, e então ele nos deu uma ajuda com os elementos cênicos, porque a comédia, ela tem que ser limpa em elementos cênicos, tem que ser, não dá para tu botar uma coisa na cabeça do Celso que pareça uma picareta, mas na verdade é um martelo, tem que ser uma picareta, porque a gente fala de uma picareta. Tem que parecer velho, tem que ser objetivo, não pode cair no meio da cena, tem que funcionar porque a gente precisa no tempo certo, não tem como parar, cortar e fazer de novo. Então o elemento cênico ele tem que ser absolutamente excelente. Então, o Marco, ele nos trouxe essa visão do detalhe mesmo, do elemento cênico, que precisa ter essa cor, precisa combinar, precisa ser colocado ali. E ele, sempre que ele vem assistir, ele chega com uma lista de coisas e diz pra gente, olha, tu tá jogando essa fala fora, vamos lá, isso aí essa fala tem que ser muito bem pontuada. O Marco, ele nos pega nos detalhes, ele é um orientador muito atencioso também, assim como a Inês. E ele tem a sorte de ter encontrado 3 macacos que datilografam bem, mas ele nos trata como se a gente fosse qualquer idiota do zoológico de Sapucaia. Pô, um balanço de pneu. O que ele pensa que a gente é? Eu
gosto do balanço de pneu. Acho que foi um toque muito agradável.